Oi, meu nome é Sofia e junto com a Maria Eduarda vamos apresentar o projeto IFM Circuito de Saúde, que é coordenado pela professora Juscelia. Meu nome é Maria Eduarda e agora eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso projeto. O nosso projeto é pensado para abordar os adolescentes. A adolescência se situa entre os 12 e 17 anos e é uma etapa da vida muito importante, pois está compreendida entre a infância e a fase adulta. Nesse período, é muito importante a adoção de hábitos saudáveis, já que os hábitos que serão adquiridos nessa fase da vida poderão ser levados para o restante dela. A escola é uma importante instituição social nessa fase, porque ela exerce influência direta na vida, nos hábitos e na rotina dos adolescentes, já que a maior parte do tempo eles passam na escola. Justificativas do nosso projeto. Era necessário cuidados com o estilo de vida dos adolescentes, porque a adolescência ela trata de um período de vulnerabilidade, onde as pessoas deixam de ser influenciadas pelas instituições sociais como a família e a escola e passam a sofrer influência externa de amigo desconhecido. Então, nesse período, são estabelecidos hábitos que podem ser levados para toda a vida e se cria um pensamento crítico atribuído a maiores responsabilidades. Visto que se trata de um período de grande influência na vida adulta, é de extrema importância a adoção de hábitos relacionados à saúde na adolescência. E é fundamental que se aprenda cuidados. Com o período da pandemia e o isolamento social gerado, o sedentarismo se tornou mais evidente entre os jovens que precisaram cada vez mais estar em frente às telas digitais para desenvolverem suas tarefas e ainda deixaram de lado alguns hábitos saudáveis como a atividade física. As alterações posturais estáticas são consideradas um problema de saúde pública, principalmente as que atingem a coluna vertebral, pois podem ser um fator predisponente às condições degenerativas da coluna vertebral do adulto. O sedentarismo entre os jovens pode causar problemas relacionados à postura, porque a adolescência é um período onde o corpo sofre mudanças entre variações fisiológicas na postura e na coluna vertebral, durante o crescimento em que ocorre o estirão. Excesso de exposição às telas digitais. A atual geração de crianças e adolescentes faz parte de uma geração digital e tem acesso a muitos dispositivos eletrônicos, aplicativos, videogames, redes sociais, em idade cada vez mais precoce e em todos os lugares e situações. Essa exposição às telas ela requer muito cuidado e atenção dos responsáveis em relação ao que os adolescentes e crianças acessam. E de acordo com o Manual de Orientação publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria no ano de 2016 sobre saúde da criança e adolescente na era digital, é recomendado que tanto os pais e responsáveis quanto os educadores nas escolas aprendam a mediar e estabelecer limites para o uso dos aparelhos tecnológicos, além de alertar os adolescentes sobre os eventuais riscos. É relevante trazer discussões acerca de hábitos saudáveis e percebe-se uma carência para incentivar a boa alimentação dos adolescentes. Hábitos e conhecimentos adquiridos no período da adolescência têm muita influência sobre aspectos da vida adulta, principalmente relacionados à alimentação. E os transtornos alimentares estão relacionados a complicações clínicas que variam de acordo com as características do transtorno, podendo ocorrer o déficit de crescimento, queilose, erosão dental, periodontites, hipertrofia das glândulas salivares, hipovolemia, desequilíbrio hidroeletrolítico e ganho de peso. Por isso é importante incentivar os alunos a ter boa alimentação para que assim não desencadeie os transtornos alimentares. Percebe-se também que os adolescentes eles têm baixo conhecimento em relação às vacinas. Alguns estudos observaram que os adolescentes de 14 a 17 anos possuem déficit de conhecimento acerca das vacinas, que são recomendadas no calendário do Ministério da Saúde. Mas é fundamental que os adolescentes tenham acesso à informação sobre o risco de adquirir uma doença imunoprevenível, motivando eles para a vacinação. E é vista uma necessidade de parceria entre as secretarias de saúde e as instituições de ensino para a realização de palestras e conscientização sobre a importância da vacinação. A gente observou também o baixo nível de atividade física entre os adolescentes, e o baixo nível de atividade física e o elevado comportamento sedentário são associados ao aumento do risco de doenças
cardiovasculares, tais como aterosclerose, que tem sua gênese na infância e na adolescência, ainda que os primeiros sintomas não sejam apenas observados na idade adulta. E esses comportamentos associados ao estilo de vida também têm sido relacionados a transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade. Por isso, a gente resolveu criar esse projeto para melhorar esses hábitos dos alunos. Os objetivos do nosso projeto é conscientizar e orientar os estudantes dos institutos federais sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis na rotina diária. Nosso público-alvo são os estudantes dos institutos federais, bem como seus pais e responsáveis. Metodologia. A gente criou uma logomarca e uma página social no Instagram. A logomarca, ela teve 5 ramificações, que são temas relacionados à saúde, atividade física, tempo nas telas digitais, alimentação saudável e saúde mental, e foi inspirada na logomarca dos Jogos Olímpicos, contém 5 círculos, e, no entanto, nossa logomarca, cada círculo, ela significa um tema que a gente abordou no projeto. E a gente criou uma página social no Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta muito utilizada pelos jovens, então a gente resolveu utilizar essa página, já que o objetivo do projeto é divulgar e melhorar as dicas sobre hábitos saudáveis. O Instagram é uma ótima ferramenta. A gente divulgou quinzenalmente conteúdos relacionados ao estilo de vida saudável. Nós abordamos temas como ergonomia, foi o primeiro tema que a gente abordou, com publicações reflexivas no feed e nos stories, com informações sobre consequências da má postura, cuidados com sua posição corporal, exemplo da boa postura no dia a dia, benefícios inesperados da boa postura. E por último, a gente fez um vídeo lúdico com várias dicas posturais. Em seguida, publicamos informações acerca da violência e abuso online, através de 6 posts informativos que levaram os alunos a refletir sobre a temática e as consequências que o abuso e violência online pode trazer para a vida do indivíduo. Similarmente, a gente publicou dados sobre transtornos alimentares mais comuns na infância e adolescência, os transtornos existentes e os fatores de risco associados. Na quinzena seguinte, expomos o tema vacinação e o cartão de vacina. Esclarecemos como as vacinas funcionam e são desenvolvidas e apresentamos o calendário de vacinação e o aplicativo Conect SUS. Para abordar esse tema, a gente utilizou de vários vídeos e posts no feed e nos stories. Por último, trouxemos os temas atividade física e saúde mental. E vale ressaltar que durante o projeto a gente mencionou datas comemorativas que são de grande relevância para a sociedade, como 15 anos da Lei Maria da Penha, Setembro Amarelo, Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, Dia da Árvore, Início da Primavera, Semana Nacional do Trânsito, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia Mundial da Diabetes e 12 de dezembro, Dia Internacional da Saúde Universal. Esse é o resultado da logomarca que foi produzida para o nosso projeto. Ela foi inspirada nos Jogos Olímpicos e teve 5 anéis ou círculos, e cada um corresponde a uma das temáticas principais do projeto. Como é possível identificar na legenda, o círculo azul identifica a saúde, o preto a alimentação saudável, o vermelho o tempo de tela, o amarelo a saúde mental e o verde a atividade física. Todos juntos formam a logo do Círculo de Saúde. Após a produção da logo, a gente partiu para a produção do nosso Instagram, que era o meio de chegar ao nosso público-alvo. Inicialmente foram feitas postagens acerca de quem estava participando do projeto, quem eram as instituições que estavam participando e os objetivos do projeto. Depois a gente partiu para apresentar cada um dos estudantes que estavam envolvidos. E essa é a primeira imagem que está aparecendo aí. A segunda imagem é a imagem do Instagram feito. E aí a gente pode considerar que, como resultado, tivemos o total de 347 seguidores, ao todo 690 contas alcançadas, e entre essas, 90 contas estavam engajadas, sempre comentando e curtindo nosso conteúdo. Podemos considerar também que o público-alvo foi atingido, já que 52,9% do total de seguidores estavam entre o público jovem e adolescente. Aí estão 2 exemplos dos posts feitos na primeira quinzena de postagem dentro dos assuntos que a gente queria abordar com o projeto. Primeiramente, a gente escolheu a ergonomia devido a
situação de pandemia, a situação que pode agravar problemas nesse campo, e o eixo dessa quinzena foi a saúde. Nesse sentido, foram divulgadas as consequências de uma má postura, a definição de ergonomia, os benefícios e o exemplo de uma boa postura e os cuidados necessários para uma posição corporal. Aí, as duas imagens são exemplos dos posts feitos sobre a temática ergonomia. Na segunda quinzena, foi abordado os temas violência e abuso online, com o intuito de conscientizar os jovens que usam muito os meios de redes sociais e cada vez vai se tornando mais frequente esses problemas. Então, aí estão 2 exemplos sobre os posts que foram feitos sobre esse assunto. E, dentre outras temáticas que foram abordadas, a gente abordou as consequências das violências e do abuso e por que a violência e os abusos dispararam na pandemia e não param de disparar. Outro tema muito importante que foi abordado no eixo da alimentação saudável foi os transtornos alimentares. A gente escolheu esse tema para falar e a gente fez posts acerca disso porque é uma coisa que a cada vez mais está frequente e gera muito impacto na vida dos adolescentes, principalmente. Então, abordamos essa problemática com postagens sobre quais são os transtornos alimentares mais comuns, quais são os tratamentos e quais são os fatores associados a esses transtornos. Então, aí tá 2 exemplos de posts feitos nessa quinzena. A gente enxergou uma grande repercussão sobre as vacinas e são um objeto muito importante, pois elas exercem não só uma importância na vida dos adolescentes, mas também na manutenção da vida na sociedade como um todo. Por isso, foram elaboradas postagens curtas, com imagens ilustrativas, para mostrar para os nossos seguidores como as vacinas funcionam, como elas são desenvolvidas e a importância delas para a sociedade. E aí estão 2 exemplos de posts que foram feitos nessa quinzena sobre as vacinas. Outro tema que foi abordado é um tópico muito importante que a gente usou para conscientizar e orientar os adolescentes sobre os benefícios, que são muitos, da prática da atividade física e apresentar recomendações que a Organização Mundial da Saúde faz em relação ao nível de atividade física que é necessário na faixa etária da adolescência. Aí estão 2 exemplos dos temas que foram abordados nessa quinzena, né, dentro da atividade física. A gente falou um pouco sobre por que ela é importante e sobre como são feitas recomendações acerca disso. O último tema que abordamos em forma de postagem no nosso projeto foi a saúde mental. A saúde mental contribui para o bom funcionamento de todo o organismo e por isso se tornou muito importante para trazer no nosso Instagram. Abordamos esse tema falando um pouco sobre a definição da saúde mental, os seus determinantes, as formas de detecção e o tratamento. Aí estão 2 exemplos, os 2 primeiros posts que foram feitos, explicando um pouquinho sobre o que é saúde mental. Durante todas as postagens, durante todas as quinzenas, foram feitas postagens para explicar e conscientizar sobre a importância das datas comemorativas. E aí estão 4 exemplos de posts que foram feitos nessas datas. O primeiro é sobre o Setembro Amarelo, o segundo, Outubro Rosa, o terceiro, Novembro Azul e o último, Dia Mundial do Diabetes. É possível concluir que abordar temas na área da saúde é de extrema importância, que a página, com engajamento com seguidores e trazendo dicas e recomendações, foi muito importante para os adolescentes. Para finalizar, eu gostaria de agradecer às instituições IFTM, IFMG e o Cefet de Minas Gerais. Mais especificamente, as coordenadoras do projeto, Juscelia Pereira, Fernanda Faria, Adriana Reis e Karina Lúcia. E também que eu gostaria de agradecer aos alunos, colaboradores e participantes do projeto, a Sofia Batista Costa, Maridade Oliveira Campos, ao Guilherme Simões, ao Alan Silva, a Maria Eduarda, a Maria Fernanda Castro, ao Lucas Vinícius e a Gisele Rezende.